E hoje tem entrevistada aqui maravilhosa, Ana Campagnolo. E o assunto de hoje, Carol, é feminismo, perversão e subversão. 16º episódio. Chegamos ao Já 16º estamos aí. episódio. E eu tô sabendo que o nosso podcast tá dando uma Tá voada. voando, graças a Deus. Que é e isso? ganhamos um Obrigada. presente, olha lá. Ganhamos esse livro aqui, ó, maravilhoso que a Ana trouxe aqui pra gente. E detalhe, hein? A Ana, nós vamos apresentar a Ana e ela vai falar, já saiu até um outro livro, best-seller. Vai ser, esse aqui já é, o outro vai ser também. Ana, bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado. Oi, André. Oi, Carol. Que alegria estar aqui com vocês. Eu assisti... Olha, algumas das visualizações desses podcasts aí são minhas, porque eu assisti quase tudo. O último que eu vi foi o da Sara, que tava incrível também. Obrigada. Então, eu já virei fã. E a história da Carol também me admirei muito, né? Porque virou uma professora, uma empreendedora, rompendo paradigmas e preconceitos que o pessoal tem. Inclusive, já vi ela falando sobre isso. E é uma grande honra para mim, um orgulho estar aqui no intervalo do trabalho, né? Que a gente veio aqui, inclusive, para São Paulo, conversar com os deputados sobre passaporte sanitário, vacinação obrigatória. Que bacana. E muito legal estar aqui com vocês. Obrigada. Eu fico muito feliz que você fale isso de mim, que você reconheça. E ela, deputada mais nova, deputada estadual mais nova eleita, ela é de Itajaí, lá em Santa Catarina. Terra da minha esposa, hein? E- Um beijo pra Camila. Só tem mulher bonita, é uma coisa de louco. E fala muito sobre essa questão do feminismo. Isso aí é um debate sempre, né, André? Todo Opa. mundo tá falando sobre isso. é um Não, tá assunto na muito moda, atual. é um assunto polêmico, mas é um assunto legal pra gente trazer aqui pra ser debatido. O pessoal pede muito e hoje nós temos aqui uma expert no assunto. Ela que é professora de história, a gente vê que ela trouxe um monte de livro aqui. O dia que vocês lerem esses livros aqui, pessoal, que eu e o André já estamos começando aqui a dar uma olhada. Mas nos tem um livros. caderninho ali que é o caderninho polêmico. Tem uns nomes ali de Brasília que nós vamos colocar no ar hoje. Hoje é que Não é adianta se hoje. esconder. Hoje vai ter a vara. Vamos lá, como é que você foi parar? Por que você decidiu ser deputada? Conta um pouquinho da sua história. Eu li que você é cristã, né? Da sua história na escola. Conta um pouquinho, por que você decidiu ser deputada estadual? Olha, tem tudo a ver com feminismo. As pessoas dizem muito pra mim, né? Você só é deputada hoje graças ao movimento feminista. E eu sempre nego essa dívida com eles, né? Com esse movimento. Mas, de uma certa forma, é isso, só que ao contrário. Porque se não fosse os problemas que eu tive com o movimento feminista, com representantes do movimento feminista, eu não teria me engajado na política, não teria entrado para participar da política e hoje não seria deputada. Então, a minha história começou, eu poderia dizer, em 2009, quando eu me tornei, primeiramente, aluna do professor Olavo de Carvalho. E um dos conselhos que o professor Olavo de Carvalho dá no curso dele, que se chama Curso Online de Filosofia, desde o primeiro dia é não se candidatem. E foi justamente o contrário que eu fiz, infelizmente, espero que ele não me deserte do curso. Mas ele queria nos formar intelectualmente, né? Queria que nós estudássemos e tal. E comecei a estudar, então, Foro de São Paulo, macropolítica. Não era muito interessada por política local, admito, não ficava interagindo lá na vereança, prefeitura. Gostava de estudar política de um ponto de vista macro, como o feminismo, o ecologismo, as pautas indigenistas, movimento LGBT, né? Pautas que eu chamo de gaysistas. Todos esses assuntos aí que têm projeção nacional. Então, estudei isso por muito tempo, até que em 2013 entrei no mestrado na Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, depois de fazer a graduação, sou formada em História, pós-graduada em Literatura Portuguesa, eu resolvi, vou fazer um mestrado, quero seguir a vida acadêmica. Só que dentro da universidade eu fui, digamos assim, descoberta, né? Os professores receberam e-mails dos colegas denunciando que eu era cristã. E eu fiquei morrendo de medo no começo. Pensei, meu Deus, não pode, então vou apagar tudo. Apaguei, mandei um e-mail para o professor, desculpa, vou apagar esse negócio aqui. E comecei a refletir, a pesquisar sobre isso e vi que muitas pessoas passavam por isso, muitos jovens. Hoje, já com 14, 15, na escola desde os 11 anos, eu já conheci meninas com 10, 11 anos que pedem ajuda por causa de discussões políticas na escola. E aí eu percebi que isso era um fenômeno. Olha, não dá para ser conservador em certos nichos acadêmicos. Então, por exemplo, na universidade onde eu estudava, o DESC tem o ESAG e a FAED. ESAG é o centro onde tem administração pública, economia, lá era mais de boa. Mas na FAED, que é a Faculdade de Educação, onde você tem geografia, ciências sociais, filosofia, história, era bem mais restrito e o número de cristãos é bem diminuto nesses ambientes. E aí uma professora feminista, inclusive isso virou um imbróglio nacional, virou um processo da Vara Especial Civil. Depois eu fui em 2014 e em 2017, fui para o Congresso para apresentar esse assunto em audiências, em congressos nacionais. E aí o meu nome ganhou um certo nível, né, de reconhecimento nacional no movimento Escola Sem Partido.
que hoje está extinto, está encerrado, porque o seu fundador, o procurador Dr. Miguel Najib, encerrou as atividades. Mas eu me tornei um nome desse programa que lutava contra a doutrinação dentro da sala de aula, né? Então, não que você não possa ensinar feminismo, não que você não possa ensinar sobre marxismo, sobre trotskismo, leninismo, ensine sobre o que você quiser. Mas que esse conteúdo seja sempre apresentado como uma opção ou como algo que aconteceu na história e não seja aplicado. A diferença entre ensinar um conteúdo e aplicá-lo, né? E aí eu comecei a falar sobre esse assunto, como eu mencionei, 2014, 2017, até que alguém da cidade lá de Itajaí, o Marcos Melrer, atualmente é meu chefe de gabinete, era filiado ao PSL, que era um partido bem progressista na época, antes do Bolsonaro entrar, me convidou, por que você não sai candidato? Eu falei, não tenho perfil para isso, Deus me livre. Nunca pensei nisso, e quando ele me convidou, eu falei, olha, eu não sei nem a diferença fundamental entre a atuação do estadual e do federal. Eu não quero entrar nisso daí, eu gosto de política, mas é para estudar, não é para fazer. E ele me convenceu que, não, mas você é importante para a pauta e tal. Eu falei, então tá bom, então vamos aprender. Ela me mostrou o que era uma emenda impositiva, projeto, tudo, o que um deputado faz, o que a equipe faz, o que eu poderia fazer, e me disse, escolha, você quer ser estadual ou federal? Eu falei, tá desse jeito, tá fácil assim? Aí ele disse, não, é fácil, eu vou te eleger, porque a tua pauta, teu nome tem reconhecimento. E assim, quase que por um milagre, isso aconteceu em 2018, eu fiz 34 mil votos. Sou a deputada mais jovem, como bem disse a Carol, a única deputada conservadora do parlamento. E o mais impressionante é que a minha campanha foi feita com R$7 mil de doação. A gente teve candidatos na minha cidade, no meu município, inclusive filho do prefeito, que saiu candidato lá também, que dizem, eu não investiguei as contas dele, ter gasto, investido mais de R$1 milhão e não conseguiu se eleger. Eu coloquei 7 mil, que era o que eu tinha, não tinha mais. Se eu tivesse, até colocaria. Me lembro que no último dia da eleição, ali na última semana, eu queria mandar algumas cartas, colocar uns santinhos no correio para apoiadores, que era isso, eu mesma fazia a carta, eu mesma fazia o vídeo, eu mesma fazia o roteiro, eu mesma fazia tudo, porque eu não tinha dinheiro para pagar a equipe. E eu pensei, poxa, vou mandar essa cartinha. E não tinha dinheiro, gente, pensa isso. O cara que é candidato... Mas eu não entendi, só te corrigindo, santinhos como, assim? Aquele santinho que você bota a foto do candidato, eu queria mandar... tá, mas no caso, que santo? Porque você é cristã, né? Não, o santinho político. Você lembra que chamava político, isso uma vez? Não, tô perguntando só porque eu me questionei aqui, só por... Sabe aquele santinho político? Então, eu queria colocar no correio e mandar para algumas pessoas que tinham entrado em contato. Sim. Assim, organicamente. E, por exemplo, o município Faxinal dos Guedes, até municípios de fora de Santa Catarina, que o cara tinha algum parente dentro, né? De Santa Catarina. E aí, o que acontece? Eu não tinha dinheiro. Chegando na última semana, eu não tinha R$300 para botar as cartas no correio. Aí eu pensei, meu Deus, aqui só Jesus na causa. E quando as urnas abriram ali 10% apuradas, eu já tinha mais de 2 mil votos. Eu fiz a conta 10 vezes 10, 10 vezes 2, vai dar 20 mil votos. Quando abriu, era 35 mil. Nossa. É uma surpresa que você fala, nossa... E, de repente, com pouco dinheiro, foi assim, merecedora mesmo. Mas a gente fica feliz, eu gosto. Mas eu fiquei até com uma dúvida, Ana. Você já era famosa? Porque, assim, hoje seu Instagram, nossa, tá super em alta, assim, né? Quantos seguidores você tem? Hoje eu tenho mais de 800 mil no Instagram. 800 mil? Mais de 300 no YouTube. Com certeza é um dos políticos no Brasil com mais visualização em redes sociais, né? Inclusive, as pesquisas feitas pelos jornalistas oficiais lá em Santa Catarina mostram que eu sou a política mais influente do estado. Considerando até, inclusive, governador do estado, senador, federal, estadual. Que bacana. Isso em número de interação, publicação, tudo. Em todos os patamares eu sou, assim, sei lá, 20 vezes à frente do segundo colocado. É um fenômeno mesmo. E quando começou... Teve algum vídeo seu que viralizou? Como é que foi essa explosão? Como é que você ganhou tantos seguidores? Conta um pouco pra gente. Como você perguntou, né, se eu já era conhecida antes, como eu posso dizer? Havia um nicho conservador. E neste nicho conservador haviam poucos representantes, poucos líderes. Hoje você vai pro TikTok, por exemplo, sobre antifeminismo, tem muitas meninas, adolescentes, 15, 16, 20, 25 anos... Tem gente falando sobre anticoncepcional, sobre aborto. Disseminou esse assunto, antifeminismo. Não tinha quando eu comecei, em 2011. Não tinha nenhuma amiga para eu conversar, entende? Pô, o que você tá lendo? Não tinha. Aliás, não tinha livro traduzido para o português. Tanto que um dos primeiros livros traduzidos para o português no Brasil é O Outro Lado do Feminismo, da Phyllis Schlafly, que é uma política norte-americana. Ele tem o meu nome nos créditos como uma patrocinadora. Então, assim, não tinha uma liderança antifeminista e não tinha em Santa Catarina uma liderança contra a doutrinação marxista, como a gente chama, né? Então, dentro de Santa Catarina, realmente não tinha outro nome.
Entendi. com esse assunto. Como veio a onda Bolsonaro, muitas pessoas entraram, inclusive no partido tinha 40 candidatos, né? Mas assim, eles vieram todos, né, puxados também pelo nome do Bolsonaro. Nós fomos um grande sucesso lá em Santa Catarina. E nós elegemos 6 deputados estaduais e 4 federais. Então, dentro da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, hoje os deputados estaduais do PSL são 6 dentro de 40. Então, é uma grande representatividade, segunda maior bancada. Mas muitos vieram com aquela pauta direitista, da pátria, Deus, família, que é o argumento do Bolsonaro. Mas um tema próprio, que você olha para a pessoa, o assunto dessa pessoa é esse, que era o meu caso, feminismo e doutrinação marxista, eu acho que não tinha. E por isso eu mesma me surpreendi, porque as pessoas fizeram campanha sem que eu não tive um cabo eleitoral. Assim, as minhas contas foram investigadas, a primeira coisa que fizeram, inclusive, foi reprovar minhas contas no tribunal, por causa de R$500. Eu abasteci o carro com o meu dinheiro, e o contador disse o seguinte: você não pode abastecer o carro com o seu dinheiro, você tem que abastecer com o da campanha, senão você está, sei lá, se favorecendo. E aí eu fiz um reembolso, né, da conta da campanha para minha. Aí já saiu uma das primeiras matérias lá que eu tinha desviado dinheiro de campanha, ou seja, 500 pila. Assim, um negócio ridículo. Então, como é que eu consegui me eleger se eu não tinha um cabo eleitoral, tinha só R$7.000, tinha um Ford Ka que explodiu o motor, porque eu não sabia que botava água na época. Olha que absurdo. E, então, assim, não tinha condições mesmo. Então, foi esse trabalho desde 2013 até 2018, 5 anos de trabalho, que foi levando o meu nome. E todo mundo que eu encontro diz assim: olha, eu fiz campanha para você de coração para todo mundo. E eu disse para todo mundo: vota nela. Ela não vai se eleger. Todo mundo tinha certeza disso. Todo mundo votou em mim. Ela não vai se eleger, mas eu tenho certeza que isso é um voto dado para uma pessoa que merece. Então, assim, foi um voto totalmente consciente. Ninguém votou em mim. Alguns, claro, votaram pelo Bolsonaro e eu não vejo nenhum demérito nisso. Afinal, você escolher o candidato certo para você apoiar é um mérito político, né? Então, muitos méritos, mas esse trabalho do Escola Sem Partido e do feminismo me tornaram conhecida dentro do nicho. E depois, como é que foi o deslanche, né? O livro foi publicado, chegou nas lojas em fevereiro de 2019. Eu já estava eleita. E não há, se você pesquisar, não há outro livro antifeminista no Brasil. Até hoje. E eu reclamo muito com que o pessoal tem porque não fazem. O pessoal tem medo, né? Muita gente que fala sobre feminismo, tem gente que dá a sua opinião. A Malu Perini veio aqui, a mulher do Bruno Perini, e ela falou: olha, eu não sou feminista. Então tem gente que tem um certo medo. Agora,